Estamos na campanha 60 dias preparados para o fim do mundo. Mateus 24 diz sobre tudo que deves perseverar até ao fim. Você deve perseverar até ao fim. 60 dias onde você vai aprender a palavra de Deus e a guardar a sua casa e o seu coração em nome de Jesus. Desperta, pois a qualquer momento a promessa de Deus irá tocar. Desperta, desperta, alerta, pois ele vai voltar. Bom dia a todos os nossos sensacionais pastores, líderes, co-líderes, intercessores, líderes jovens, irmãos do Ministério Jesus por Cristo, co-líderes jovens e todos os nossos seguidores do canal do YouTube. Chegamos a dia 30 de junho de 2025. Sou o pastor Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo. Hoje, com 19 dias, estamos na campanha Preparados para o Fim do Mundo. Viemos aí de um fim de semana sensacional. Se você não teve a possibilidade de estar na live, que foi mais cedo, tivemos 30 pessoas, costumamos ter mais, mas foi uma verdadeira bênção a live da gratidão. Fechamos o mês de junho e consagramos o mês de julho, que será o mês de conquistas. Vá no nosso canal do YouTube e a primeira coisa que você, se não está inscrito, inscreva-se e depois, se estiver inscrito, compartilhe essa live para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares. E ouça a live até ao fim, que foi uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Também bênção foi o casamento do nosso irmão Fausto, o renovar dos votos de Safira, que foi uma verdadeira bênção. Eu mandei algumas fotos nos grupos, agradeci também ao nosso querido irmão Fausto, Celeste, filhos. Foi de facto muito, muito emocionante. Pessoas que eu já não via há 30 anos, e os filhos que estão grandes, alguns deles estiveram no meu colo, foram consagrados a Jesus, outros cresceram, portanto, servindo a Deus e, de facto, uma família exemplar, unida e uma verdadeira bênção. Depois estaremos, assim que tivermos o vídeo da consagração das bodas, eu irei enviar para que os irmãos possam ver que foi, de facto, muito bonito. Obrigado, irmão Fausto. Obrigado, Celeste. Obrigado aos filhos. E agora vamos continuar em frente com o Senhor Jesus, porque tem muita bênção por vir aí, temos muito que conquistar. Como eu disse, julho será o mês da conquista e vai ser um mês muito forte em nome do Senhor Jesus. Prepare o seu coração para ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. Se você faz o seu aniversário neste mês... E atenção, estamos a terminar o mês de junho e estamos a entrar no mês de julho. Por isso, avise com antecedência quem faz aniversário para nós darmos os parabéns. Avise o pastor Augusto e todos iremos dar os parabéns para você. Parabéns pra você. Ouça agora com o pastor José Augusto. Uma mensagem de fé todos os dias. Diário Pacto com a Prosperidade. Para você prosperar o ano todo. É isso aí. E temos um livro já com 100 frases. Há de vir a segunda parte deste livro. E hoje, número 98 do nosso livro. Os Desejos da Prosperidade. Com a mão no seu coração, diga: a prosperidade deseja o melhor para mim,
e todos os meus desejos vêm e pertencem à prosperidade. A prosperidade sempre sabe o que é melhor para mim e, por isso, sei que estou no caminho certo. Os meus desejos são para a prosperidade e estou disposto a tudo para realizar os desejos dela. Diga, os desejos da prosperidade são os meus desejos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça parte do time de intercessão do Ministério Juntos por Cristo. Faça agora com o pastor Augusto a oração de libertação. Orar pela família do pastor Augusto e famílias do Ministério. Previsão financeira para todas as viagens do Ministério até dezembro de 2025. Oramos pelas viagens missionárias que estão a ser programadas neste ano de 2025. No dia 28 de 6 de 25, Clube de Portugal vão realizar os seus objetivos nos próximos meses. Julho 25, mês das conquistas. No dia 5 de julho de 25, Culto de Santa Ceia. Madrid, julho 2025, data por definir. Luxemburgo, setembro 25, data por definir. França, novembro 2025, data por definir. Nós declarados, todo pastor, líder, intercessor e irmãos jovens, somos mistos e ofertamos na campanha de €1 todos os meses. Todas as nações estão a crescer em quantidade e em qualidade. Já somos 500 pessoas e 25 nações. Amém. Oração com base em Mateus 24 sobre os fins dos tempos. Pai Celestial, diante de um mundo marcado pelo caos, pela incerteza e pelo esfriamento do amor, eu ergo o meu coração a Ti. As palavras de Jesus em Mateus 24 ecoam nos teus dias e clamo pela Tua graça para permanecer firme. Senhor, fortalece a minha perseverança em Tua advertência profética. Jesus revelou através do livro de Mateus 24 que muitos seriam enganados por falsos cristos e falsas promessas, tentando desviar os Teus filhos da verdade. Sustenta-me, Senhor, para que eu não venha a ser levado por pelo sangue de Jesus, todo dinheiro de feitiçaria, todo dinheiro de macumbaria, todo dinheiro da obra do mal, em nome de Jesus Cristo, dinheiro de feitiçaria que tenho em posse, que tenho em minha posse, em nome de Jesus, eu te rejeito agora, eu te rejeito agora, dinheiro de feitiçaria, eu te rejeito agora, em nome de Jesus, dinheiro de feitiçaria que está na minha posse, que passou pela minha mão, eu te rejeito agora, em nome de Jesus, eu rejeito agora, pelo sangue de Jesus, todo o dinheiro da macumbaria, todo o dinheiro da encruzilhada, todo o dinheiro da feitiçaria que estiver na minha posse, em nome de Jesus, eu te rejeito agora, te rejeito, em nome de Jesus Cristo te rejeito, eu rejeito pelo sangue de Jesus, todo o dinheiro de feitiçaria, de macumbaria que tenho em minha posse, em nome de Jesus eu te rejeito agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rejeito agora também. Rejeito agora, em nome de Jesus, qualquer poder que esteja gastando o meu dinheiro no reino espiritual, eu os recupero de volta pelo fogo, em nome de Jesus. Você ore comigo essa oração. Repete essa oração, em nome de Jesus. Qualquer poder que esteja gastando o meu dinheiro no reino espiritual, eu recupero de volta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo o dinheiro que foi gastado no mundo espiritual, no reino espiritual, eu os recupero de volta, em nome de Jesus Cristo, eu os recupero. Vamos evangelizar de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Convide mais almas para o seu grupo. Convide mais almas para o seu grupo. Vamos compartilhar este áudio para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares. Ajude-me a chegar às 500 pessoas, quer aqui nesta comunidade,
quer também no canal do YouTube. E uma das coisas que eu falei no casamento, além de falar dos votos de Safira, foi que a base dos 45 anos deste casamento é Jesus Cristo. Falei também que, se eu perguntasse ao casal qual o maior desejo deles naquele dia, é que amigos de longa data, amigos, pessoas proeminentes, tivessem Jesus como Senhor e Salvador. E fiquei muito feliz de saber que todo mundo gostou da palavra, uma palavra muito curta, mas muito prática. Os filhos gostaram, agradeceram. Tivemos na mesa do casal, dos noivos, ficamos com um doutor, um médico também gostou, falamos muito e foi de facto uma verdadeira bênção. Onde é que eu quero chegar? Aproveitamos esta oportunidade, não falamos de religião, mas falamos e advertimos que é necessário Jesus ser a base. Você que me está a ouvir em qualquer parte do mundo diz: pastor, eu quero Jesus no meu coração. Eu quero um dia herdar o céu. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu dou-te o meu coração, eu faço de ti o meu mestre, o meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu te recebo agora e para sempre. Ajuda-me e guia a minha vida para melhor, 100 vezes melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Nós temos um passo a passo, temos uma visão. Se você quer entrar no nosso ministério, nós temos o e-mail joseaugusto.jpc@gmail.com. Manda o seu primeiro e último nome, o seu número de telefone de celular e nós vamos adicionar no WhatsApp e os nossos líderes, vamos entrar em contato consigo e vamos ajudar nesta caminhada. Bem-vindos, novos convertidos. Você que entrou agora no Ministério Juntos por Cristo, faça os seguintes passos. Ouça o áudio durante toda a semana. Escreva a frase. Leia o livro de orações. Adquira os manuais do Pastor Augusto. Faça a rotina espiritual de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas. Assista às nossas lives todos os sábados, pelas 17 horas, horário de Portugal. Acompanhe as viagens missionárias do Pastor Augusto. E qualquer dificuldade, chame o líder do seu grupo ou o Pastor Augusto. O Ministério Juntos por Cristo, através do pastor José Augusto, já alcançou as seguintes nações: Canadá, Guiné, Portugal, Espanha, França, Holanda, Brasil, Suíça, Inglaterra, Angola, Luxemburgo, Suécia, Alemanha, Romênia, Índia, Moçambique, Dinamarca, Noruega, Turquia, Cabo Verde e Estados Unidos. Estamos a fazer a diferença. Estude a Bíblia diariamente com o pastor José Augusto. Muito bem, estamos a fazer a diferença e cada nação tem um líder, tem um co-líder, temos uma escola bíblica, temos um grupo de jovens, temos um time de intercessão, temos toda uma visão e uma estrutura para conduzir a você a servir a Deus. Vamos então para a leitura da Bíblia. Este é o momento em que nós estudamos um pouco da palavra de Deus, lemos a Bíblia, durante um ano você vai aprender. Eu não posso ler aqui os capítulos todos, por causa do tempo, mas mediante os capítulos que nós vamos lendo todos os dias, você depois em sua casa acompanha. Josué, capítulo 1. Acabamos já o livro de Deuteronômio. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Esta é uma das promessas que nós usamos muito nas igrejas. Todo lugar onde pisar o vosso pé, o tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio de Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Agora vamos para Salmos 120. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro? Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Salmos 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, nem toquenejará. Eis que não toquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te vai molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, agora e para sempre. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. E por fim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Amados, leiam o resto em casa, porque é muito forte. Todas estas passagens são muito usadas nas igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Curiosidades Bíblicas, com o pastor Augusto. Escatológicas do futuro. Aí Jesus responde, muito interessante. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, nas coisas que a Bíblia é muito clara, nós podemos ter convicção, mas naquelas que a Bíblia não é tão clara, é errado a pessoa ter uma convicção tão forte e falar que o outro está pregando heresia só porque não prega exatamente como você crê. Por exemplo, Jesus vai voltar antes da tribulação, né? Ou durante a tribulação. Alguns pensam que é durante, né? Depois dos 3 anos e meio, dos 7 anos de tribulação, antes dos 3 anos e meio da grande tribulação. Ou ele vai voltar depois da tribulação. E o milênio vai ser quando? E etc. E etc. Então, esses detalhes, a Bíblia não é tão claro sobre isso. E é errado a gente, então, estar tendo convicção e dizendo que os outros estão pregando heresia quando falam sobre isso. Agora, no futuro, eu quero aprofundar numa série bem mais comprida sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, no futuro. E nós vamos aprofundar em vários detalhes, vai ser bem interessante. Porém, deixa eu deixar bem claro uma coisa. O principal em tudo isso, o principal, e olha que, pela misericórdia de Deus, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu lembro quando eu estava ainda no ensino médio, né? Eu estava estudando numa escola cristã e nós tínhamos uma aula de Bíblia. E o meu professor, ele era muito profundo na escatologia. E ele nos ensinou, na opinião dele, o que ia acontecer, interpretando o livro de Apocalipse. Quando seria a tribulação, quando seria o anticristo. Todo aquele gráfico eu sabia de cor. E eu falava para as pessoas com muita convicção. E qualquer um que discordava de mim, eu achava que ele estava errado, eu que estava certo. Mas depois, os anos foram se passando, eu ouvi outros grandes mestres da palavra dizendo outra opinião. Outros detalhes também acreditavam na Bíblia. E outros diferentes. E eu lembro, depois, quando eu fui para a faculdade teológica nos Estados Unidos, um professor, uma sumidade, Dr. Hatt, ele disse, olha, desses detalhes em que a Bíblia não fala tão claramente, não podemos falar com tanta convicção. Mas deixa eu compartilhar com vocês qual a minha opinião sobre o que vai acontecer. Porque era no curso de Daniel e Apocalipse, os 2 livros que mais
falam de escatologia na Bíblia. E ele mostrou como era a opinião dele, e era bem diferente do que dos outros. E eu cheguei a... Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Muito bem, é momento de oração e mais uma oração muito forte, e vamos orar desta vez por uma das orações que todos vocês também já têm, com base em Mateus 24, sobre os fins dos tempos. Então, diga comigo, coloca a mão no seu coração e diga: Pai Celestial, diante de um mundo marcado pelo caos, pela incerteza, pelo esfriamento do amor, eu ergo o meu coração a Ti, às palavras de Jesus em Mateus 24, ecoam nos meus dias, e eu clamo pela Tua graça para me ser firme. Senhor, fortalece a minha perseverança. Em Tua advertência profética, Jesus revelou, através do livro de Mateus 24, que muitos seriam enganados por falsos cristos, falsas promessas, tentando desviar os seus filhos da verdade. Sustenta-me, Senhor, para que eu não venha a ser levado por ventos de engano, mas permaneça firme na Tua palavra. Ajuda-me a perseverar até ao fim, confiando na certeza da Tua salvação, como o próprio Jesus declarou em Mateus 24, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nossas lives agora passam a ser todos os sábados. Próximo sábado voltamos ao horário normal, 17 horas de Portugal. Vai ser o primeiro sábado de julho, com consagração do mês de julho e Santa Ceia. Horas de Portugal. Live impactante com o pastor José Augusto, nas 7 áreas da sua vida. Seja um líder, intercessor, irmão comprometido com Deus, ministério e pastor José Augusto. Juntos somos mais fortes. Momento da palavra e oração com o pastor Augusto. Muito bem, estamos nesta série de Preparados para o Fim do Mundo. Estamos a aprender sobre os cavaleiros do Apocalipse e vamos para o 4º cavaleiro no cavalo amarelo. O 4º cavaleiro, montado em um cavalo pálido, é chamado de morte. Hades o segue, ou seja, o inferno. Apocalipse 6, versículo 8. Olhai, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. O Hades, o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pragas, por meio de animais selvagens da terra. A sua cor pálida, como a de um cadáver, simboliza morte e doença. Ele recebe a autoridade para destruir com espada fome, pestes, ataques de animais selvagens. Este cavaleiro representa o impacto final do pecado, a morte física e espiritual. Esse cavaleiro nos alerta para a fragilidade da vida humana, as consequências do afastamento de Deus. No entanto, para aqueles que seguem Cristo, há esperança além da morte, pois ele venceu o pecado e a morte, como está em 1 Coríntios 15, versículo 54. Essa visão reforça a urgência de compartilharmos o Evangelho para que outros conheçam a vida eterna em Cristo. Mesmo em meio à destruição, a promessa de Deus é clara. Em Cristo há salvação e vitória final sobre a morte. Qual é a simbologia e significado do cavaleiro no cavalo amarelo? Cavalo amarelo, cor pálida, simboliza morte e doenças, refletindo a destruição física e espiritual. Cavaleiro, a morte, representa a morte física e espiritual com autoridade para destruir pela violência e fome. Inferno, Hades, acompanhante da morte, simboliza o reino dos mortos, seguindo a destruição causada pelo cavaleiro. Espada,
símbolo de violência e morte, refletindo a destruição causada por conflitos e batalhas. Fome representa escassez, sofrimento, contribuindo para a morte em grande escala. Pragas simbolizam doenças, pestes que espalham a morte e o sofrimento pelo mundo. Animais selvagens representam a destruição pela natureza, um meio de propagação da morte e do caos. Os cavaleiros do Apocalipse refletem o juízo de Deus, alinhando-se com outras passagens proféticas, como os discursos de Jesus sobre os últimos dias. Eles alertam para as crises humanas, espirituais, naturais, que vão anteceder o retorno de Cristo. Os cavaleiros também ecoam advertências sobre os efeitos do pecado no mundo desde a queda do Éden. E esta passagem, em Apocalipse 6, não deve causar medo, mas lembrar da soberania de Deus, da importância de estarmos em comunhão com Ele. Apesar dos julgamentos, a Bíblia promete esperança para que os confiam em Cristo, pois Ele é o Cordeiro verdadeiro que venceu o pecado, a morte e nos trouxe à salvação, em nome do Senhor Jesus. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na Rotina Espiritual. Atenção, empresários do Ministério Juntos por Cristo. Anuncie a sua empresa ou serviço conosco. Fale com o pastor José Augusto. Você que é empresário e empresária, ou tem o seu negócio, vamos fazer a oração número 2 para abençoar os seus negócios. Senhor Jesus, antes de começar o meu dia de trabalho, eu levo o meu pensamento até a tua gloriosa presença e agradeço pela confiança que tiveste em mim de colocar este negócio nas minhas mãos. Agradeço pelo dom da administração que colocaste na minha vida e agora, neste dia tão maravilhoso, eu quero colocar o meu negócio em tua inteira responsabilidade e segurança. Toma conta de cada um dos meus negócios. Que haja paz, alegria no coração, no meu coração, para que eu tenha sucesso. Peço que nos livres de toda a obra do mal. Seja repreendida toda a inveja, olho grande, ciúme, maldade, seja afastada. Que a bênção da prosperidade seja derramada de uma forma transbordante e que todo o negócio das minhas mãos venha a obter resultado grandioso. Eu te agradeço por me teres concedido os meus negócios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Atenção! Você já pode adquirir o livro de Roberta Zimmer. Clique no link que você está recebendo e adquira agora mesmo. Agradecemos a todos os irmãos do Ministério Juntos por Cristo que têm dizimado e ofertado para nos ajudar nas viagens missionárias. Ajude o Ministério Juntos por Cristo a evangelizar todas as nações. Participe da campanha do euro. Faça sua doação. Ministério Juntos por Cristo, evangelizando aldeias, cidades e nações. O Ministério Juntos por Cristo agradece os líderes e irmãos da Angola por serem patrocinadores da obra. Faça agora a confissão com o pastor Augusto na sua vida financeira. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Muito bem. Já vou orar pelos patrocinadores de Angola e mais pessoas vão entrar de Angola em breve nos nossos grupos. E deixando aqui uma palavra, sendo o fim do mês, se você não dizimou ou ofertou, ou na campanha do euro,
A Bíblia fala do dízimo ou da oferta como um ato de adoração, fé e obediência. Nós estamos a preparar a viagem a Madrid, Espanha, no dia 18, 19 e 20, para estar com a líder Noli, com a líder Wanda e os irmãos de Espanha. O mais importante do que debater a percentagem exata é entender o significado espiritual por trás da prática de dar a primeira e a melhor parte para Deus. Trazer o dízimo ou uma contribuição proporcional significativa é um ato de adoração, reconhecendo Deus como a fonte de toda a provisão na sua vida. É um ato de fé, demonstrando confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades, mesmo quando damos com sacrifício. É um ato de obediência respondendo ao chamado bíblico para sustentar a obra do ministério e cuidar dos necessitados. Quando praticado com um coração grato, alegre, o dízimo, a oferta na Bíblia, uma contribuição regular, deixa de ser um fardo legalista e se torna um privilégio e uma expressão do nosso amor e devoção para Deus. Amado Deus e Pai, eu oro pelos patrocinadores de Angola e por todos os irmãos que neste mês de junho semearam. Eu declaro, agora mesmo, tudo o que eles semearam volta para eles multiplicado, mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu selo o mês de junho, falando provisão para o mês de julho, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de escrever a frase e profetizar para dar legalidade no mundo do Espírito. Escreve e declara esta frase muito forte. Esta madrugada, o anjo do Senhor vai visitar a minha casa com cura, libertação e prosperidade. Ponto. Os desejos da prosperidade são os meus desejos. E assim nós selamos o mês de junho e assim eu abençoo julho como o mês da conquista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Tempo de louvar a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ergue a sua voz. A ele a ele a glória, a ele toda a glória, pra sempre. Com
Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.